agora o nosso conteúdo desse segundo dia. A gente segue falando sobre sustentabilidade. A gente vai ter um painel agora em um tema que é fundamental, super importante, que é o bem-estar animal na produção de pescado. A gente adota aqui um sistema de arena silenciosa. Então, eu queria pedir a gentileza de vocês de colocarem, por favor, o fone de ouvido que está aí na cadeira de vocês. Todas as cadeiras têm um fone, porque esse áudio que está aqui aberto, que a gente está ouvindo, vai se fechar daqui a pouquinho, tá? A gente só vai poder ouvir pelo fone de ouvido mesmo. Então, peço, por favor, para quem está sem fone, colocar, senão não tem como acompanhar o nosso conteúdo. Tá ligado já. Você está me ouvindo pelo fone? Tá no canal 1, não? Tá me ouvindo pelo fone? Vou pedir, então, para o pessoal ajudar vocês aí, para a gente começar o conteúdo com tudo certinho. O pessoal já está indo aí ajudar, só um minuto. É canal 1, tá, pessoal, para conectar? É o canal 1, é para vocês estarem me ouvindo já? Pelo jeito, não, né? Vocês estão ouvindo? Eles aqui não? Tá bom. Aí, deu certo? Tá, canal 1, esse áudio aberto aqui a gente já fecha daqui a pouco, que é para não atrapalhar quem está em volta, para a gente se concentrar melhor aqui na nossa Arena Talks. Quem está passando aí pelas ruas do nosso evento está convidado a entrar também. Podem vir aqui acompanhar o nosso próximo painel, que vai falar sobre bem-estar animal. Sejam bem-vindos. O pessoal está aí ajudando quem está com problema. Durante a apresentação, se alguém tiver algum probleminha aí nos aparelhos, nos fones, é só chamar, tá? É só virar ali para trás, levantar a mão que o pessoal vai ajudar vocês. Pessoal que está chegando agora, a gente vai usar o fone de ouvido, tá bom? Aqui é a Arena Silenciosa, então peço a gentileza para vocês de colocarem o fone, porque a gente já vai fechar esse áudio aqui para não atrapalhar quem está em volta. Mais alguém está com algum problema? Ali atrás acho que já está resolvendo, né? Aqui o pessoal está pondo fone. Estão me ouvindo no fone? Vocês que colocaram agora, estão me ouvindo? Tudo certo? Canal 1. Aí atrás ainda não? Estão me ouvindo agora? Ali acho que deu algum probleminha, né? E agora, estão ouvindo? Agora foi? Aqui já está todo mundo de fone, né? Tudo certo. Vamos lá, então. Então, a gente pode começar. Agora já está todo mundo ouvindo. Cortamos aqui o nosso áudio geral. Agora está todo mundo só no fone de ouvido. Vamos lá, então. A gente vai agora para esse tema, bem-estar animal. São apresentações e um debate. Vou explicar aqui a dinâmica para vocês, como é que a gente vai fazer. A gente vai fazer 2 apresentações, os nossos palestrantes vêm ao palco apresentar. E, na sequência, a gente vai fazer um breve debate aqui, porque a gente quer a participação de vocês que estão aqui assistindo. A ideia é que a gente tenha aqui essa troca mesmo com vocês. Então, durante as apresentações, quem tiver dúvida, quem já estiver aí pensando nas questões, pode já ir anotando que no final das 2 apresentações a gente faz um bate-papo aqui no palco, tá bom? A gente começa, então, agora esse bloco aqui de conteúdo com a apresentação da Cíntia Miage, que é fundadora da Paixe Consultoria e Treinamento. Cíntia, venha para o nosso palco, por gentileza. Seja muito bem-vinda, muito obrigada por vir participar aqui com a gente. Agora o palco é seu, Cíntia. Obrigada, Fernanda. Todo mundo me ouvindo? Vou tentar. Primeiro, eu queria agradecer a organização da feira, né, Ricardo Torres e equipe da Francal pelo convite. Quem me conhece sabe que eu tenho tentado insistentemente falar sobre sustentabilidade em todas as edições do evento. E, na verdade, hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre pesca e não necessariamente de bem-estar. A Júlia, que vai falar sobre o assunto, a gente vai falar de boas práticas, né? Dentro desse grande hall de critérios de sustentabilidade, eu resolvi hoje falar um pouquinho de rastreabilidade e vou explicar um pouco por quê, no contexto de tudo que a gente tem discutido aqui na feira ao longo desses
dias, né? Hoje é o segundo dia, a gente ainda tem mais um. Então, a Paixe é uma consultoria, né? Eu trabalho com empresas, varejo, hotelaria e governo também, na orientação de compras, de fornecedores de compra que atendam compromissos de sustentabilidade. Mas eu tenho um background, aí, um histórico na universidade, e essa aqui é o meu mantra, né? Esse trabalho científico aqui que fala do alimento para todos, projetando sistemas sustentáveis e seguros para o futuro do pescado, ele reúne várias das coisas que eu abordo ao longo de palestras, de cursos e da minha atuação profissional, né? Então, aqui a gente tem um resumo gráfico daquilo que seria a pesca com se a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo e o que a gente conseguiria alcançar em 2030 se a gente adotasse alguns comportamentos diferentes. E uma coisa que está escrito ali na plaquinha é a questão da rastreabilidade. Hoje eu elegi esse assunto para tratar um pouco mais, para abordar a rastreabilidade de uma forma que eu entendo que seja mais global e mais palpável para todos nós. Então, por que precisa de rastreabilidade, né? A rastreabilidade, ela é uma resposta e ela é uma solução para todos aqueles outros itens, talvez, que estejam lá na plaquinha. Eu vou voltar, só para... Né, todas as questões que mudam de um cenário para o outro, muitos deles estão atrelados à questão da rastreabilidade. Rastreabilidade é conseguir identificar a informação do seu pescado desde a hora que ele sai da água, seja na aquicultura, seja na pesca, até o momento que ele chega na mão do consumidor final. Então, a gente ouviu muito falar aqui em rastreabilidade, em sistemas digitais de rastreabilidade, de plataformas digitais de rastreabilidade do governo, mas a gente não vê uma resposta que chegue até o consumidor final. E aí, os estudos mostram que, na verdade, a rastreabilidade é uma solução que traz retorno financeiro. Essa é uma questão difícil para a sustentabilidade. Normalmente, quando eu falo em sustentabilidade na cadeia do pescado, os clientes falam, você vai gerar custos para mim, você vai gerar dor de cabeça para mim. E a rastreabilidade é uma solução que, pelo contrário, traz melhores resultados. Então, esses relatórios internacionais, para quem não conhece, a Planet Tracker, ela é uma consultoria que faz orientação de investimentos de mercado, grande mercado, mercado global, né? E esses documentos todos mostram que a rastreabilidade do pescado ela gera um aumento, né, no lucro das empresas pesqueiras que podem chegar a 600 bilhões de dólares. Né? É um dinheiro que a gente está vendo não chegar na mão de quem está na cadeia do pescado, porque a gente não está fazendo essa lição, que é rastrear o pescado. Eu trabalhei alguns anos com o Carrefour, e o Carrefour foi um estudo de caso para o relatório europeu. Né? Então, o Carrefour abriu seus dados do pescado, de comercialização do pescado, e a partir disso a Planet Tracker fez todo esse estudo de como a rastreabilidade do pescado do Carrefour geraria lucro para a empresa. E qual que é o movimento global? Como é que a gente consegue fazer com que a informação seja padronizada e seja inteligível para todos? Né? Então, essa preocupação começou já há muito tempo no panorama global. Né? A Global Dialogue of Seafood Traceability ela se iniciou como um conjunto de grandes empresas, só as 10 maiores empresas de pescados globais do mundo, capitaneadas pela WWF, começaram uma discussão. Quando uma grande empresa, por exemplo, a Nisui, compra várias outras pequenas empresas, como é que ela faz para que o dado de rastreabilidade de uma pequena empresa converse com o produto final dela no mercado global? Então, para enfrentar esse problema operacional, eles começaram a discutir com todas as empresas. Vamos criar uma plataforma global que seja utilizável por todos e que seja interoperável, ou seja, a gente consiga trocar dados sem ter que ter retrabalho, repetição de dados e portanto, aumentar a possibilidade de erros. E aí, desde então, a gente tem discutido que o que era antes um nicho de mercado, né, quem foram os primeiros que adotaram a rastreabilidade na cadeia do pescado, teriam uma vantagem competitiva. Hoje não é mais uma vantagem competitiva, é o que importa de mainstream, é o core, talvez, né, é o centro do negócio se preocupar com rastreabilidade.
Então, eu trouxe só para exemplificar para vocês, né, o que é o Global Dialogue on Seafood Traceability e por que, que o Brasil não pode ficar de fora e por que quando a gente discute plataformas de rastreabilidade, a gente não pode ficar inventando a roda. A gente tem que ouvir e buscar as informações do que já existem. Essas pessoas estão trabalhando há anos, se reunindo há anos, ao longo de vários... em vários países, em vários grupos pequenos, grupos maiores, e é uma fundação sem fins lucrativos, né? Ela quer realmente buscar uma linguagem comum para que a gente consiga levar a informação para o consumidor final. Aí vocês vão ver os logos aqui, eu trouxe para vocês só as empresas que têm algum relacionamento com o mercado brasileiro. Então, o que o Global Dialogue se propõe? Ele melhora a confiabilidade das informações, quer dizer, você consegue levar para o seu consumidor final quem pescou, onde pescou, como pescou, se é um pescado capturado em área legal, em época legal, em condições de legalidade, minimamente de legalidade. Que você também agrega valores de qualidade, de inspeção sanitária, como a gente tem colocado aqui, vários outros fatores. Então, desses vários logos aqui, eu trouxe alguns que estão identificados com relação com o mercado brasileiro. A Vericat é uma empresa canadense que já está atuando no Brasil através dos aplicativos. Então, todo mundo que está na área de pesca sabe que a gente tem os mapas de bordo de maneira digital. E como é que a gente coloca e faz a entrada digital desses dados? Através de aplicativos. A Vericat é uma delas. A Whole Chain também é uma startup que começou em 2018, lidando com pescado, e ela entendeu que a rastreabilidade é tão importante no mercado que ela se uniu a uma consultoria brasileira para trabalhar com a rastreabilidade do bezerro, né, e não do pescado. Embora ela tenha nascido para fazer rastreabilidade do pescado, ela entendeu que aquela padronização também era importante para fazer rastreabilidade do gado bovino brasileiro, que hoje, para a exportação, para as questões de exportações que a gente tem falado aqui, a União Europeia exige que você rastreie não apenas a origem do seu bife, mas você tem que rastrear desde a origem da ração, né? Se a soja que você usou na ração vem de área desmatada ou não. Como é que a gente resgata essa informação de uma maneira rápida e eficiente? Obviamente com plataformas digitais. Então, eles também traduziram toda essa experiência do pescado para a cadeia de bovinos. A This Fish também é uma startup canadense, ela já atuou no Brasil há 10 anos atrás, com a Conservação Internacional. A Conservação Internacional tinha um projeto, a Dani está fazendo assim com a cabeça, porque ela conhece muito bem, lá no sul da Bahia, para rastrear o caranguejo de Canavieiras, o robalo da lagoa, né, de Araruama. E aí, qual que foi a dificuldade que ela encontrou 10 anos atrás? Não tinha nada digitalizado, né? Todos os dados eram no papel. Embora ela já desenvolvesse algumas tecnologias para levar a informação ao consumidor, ela teve muita dificuldade de implantar todo esse processo, porque os nossos sistemas eram todos muito no papel. Mas eles continuam atuando bastante nesse mercado. E para quem se interessar pelo assunto, eu recomendo, eu nem falei aqui, eu coloquei alguns QR Codes nas apresentações que levam para a origem do que está sendo apresentado. Esse aqui leva para esse curso, né, um webinar do Eric, que é o CEO da Fish, sobre rastreabilidade. E ele coloca a questão dos desafios. Eu acho que a gente está no primeiro desafio ainda, que é o desafio do comportamento, as pessoas entenderem por que a gente precisa de rastreabilidade. E daí a gente vai encarar os desafios financeiros, logísticos e tecnológicos. Os tecnológicos são exatamente isso que eles já estão resolvendo, né? Essas empresas, mundo afora, já estão tentando resolver a questão tecnológica. O que a gente tem que fazer é buscar essas soluções. E aí eu trouxe também a Legit Fish. O Phil esteve aqui fazendo a palestra de abertura. Ele tem uma relação com a Legit Fish. A Legit Fish não está na Global Dialogue ainda, não está padronizado os dados, mas ela faz uma coisa bastante interessante. Ela busca os dados da base do governo americano. Então, quando o MPA vem aqui mostrar para vocês todas aquelas bases que estão sendo desenvolvidas com certificados
relacionados ao governo federal, algumas empresas já conseguem acessar esses dados diretos da fonte e checá-los, checar a veracidade, a legitimidade, a legalidade daquele produto. Isso que a Legit se propõe a fazer. E o que a gente tem no Brasil, né? A Embrapa, a gente acabou de sair daqui de um fórum com a participação da Embrapa e o MPA, a Embrapa já tem uma plataforma de rastreabilidade para diversas cadeias. O Sistema Brasileiro de Agrorastreabilidade, o CIBRAR, ele atende cadeias de café, algodão, arroz, né? E a intenção é, como é que a gente faz agora para colocar o pescado? Como a gente faz o reconhecimento de que a cadeia do pescado necessita de uma plataforma nacional de dados. E todas as outras cadeias que necessitam, que já mostraram que necessitam de rastreabilidade, que mostraram que tem retorno financeiro, a cadeia de frutas, verduras e legumes, por causa das exigências de rastreabilidade, por conta dos agrotóxicos, já estão trabalhando há 10, 15 anos nisso, já tem um grupo de pesquisadores, já tem um grupo de profissionais que se especializou nessa questão, que já apresentou dados de como a gente faz o levantamento de dados, quais são os pontos críticos. A gente não existem duas rastreabilidades. A gente está falando de uma rastreabilidade padronizada para o mercado internacional, que se propõe a ser baseada em eventos, o que a gente chama de Key Data Elements e Critical Track Events, e tudo isso já foi mapeado para outras cadeias no Brasil. Não tem segredo, a gente não vai inventar a roda. Esses documentos do governo brasileiro, de várias outras agências, já tem como a gente constrói essa política para outras cadeias. E o cenário internacional também já disponibiliza uma série de documentos. A própria GDST, a Global Dialogue, ela tem todos os manuais de implementação abertos, tanto para leigos, como para quem trabalha com tecnologia da informação, né? Todos os documentos estão disponíveis. E a SALT também foi uma outra iniciativa, que é Seafood Alliance for Legality and Traceability. Ela é uma iniciativa que começou e já terminou, e a gente nem chegou nela, né? Mas ela deixa um legado, um registro, que são todas essas bases de dados documentais e de informação e de estudos de caso, do que foi feito em países, também países em desenvolvimento, na África, na Ásia, na Europa, e quais foram os desafios enfrentados. Então, a minha mensagem aqui, rapidíssima, hoje, era para chamar a atenção de vocês de que a gente não precisa ficar inventando a roda, de que a gente não precisa ter um processo difícil, custoso, complexo, para implementar a rastreabilidade nessa cadeia, que é uma coisa tão importante. A gente já tem vários modelos, a gente precisa de colaboração, cooperação, um pouco de empatia, de entender quais são as dores do outro, né? Dentro do próprio governo, quais são as agências, quais são os ministérios envolvidos nessa tarefa, qual é o papel da iniciativa privada. O Vitor vem falar aqui um pouquinho da experiência, do que ele desenvolve como empresário brasileiro. A gente tem as ONGs, a gente tem vários setores trabalhando para que a rastreabilidade seja uma realidade, espero, no futuro próximo. E é um elemento que eu acredito que é o elemento chave da sustentabilidade sob vários aspectos. É isso, era só uma introdução do assunto para que a gente possa discutir mais adiante um pouco mais. Tá bom? Falei rápido, né? Você quer? Então, eu vou convidar o Vitor, né? A gente tem trabalhado em parceria já há algum tempo, e ele vai falar um pouco da experiência como empresário do setor da pesca industrial. Alô? Alô? Tá funcionando? Tá? Tá. Então, boa tarde a todos. Eu sou da parte de comercialização, já trabalhei na parte já fui do setor produtivo, tenho experiência com barcos de long line, de peixe-sapo,
com barcos de camarão e agora voltei para a parte comercial, trabalho focado na exportação. Tenho um contato com empresas nos Estados Unidos e eu identifiquei que se eu quero melhorar o resultado para o barco, o que é importante para mim é dar para o barco o melhor resultado. Só dando para o barco o melhor resultado que eles vão continuar pescando e trazendo o produto para nós. E a questão de sustentabilidade e você provar para o cliente a origem do seu produto faz diferença no preço. Não adianta trabalhar, querer brigar, fazer preço mais barato, diminuir custo na produção. Você tendo os documentos de sustentabilidade, provar para o cliente que o teu peixe ele é capturado de forma legal, seguindo os regulamentos e as leis nacionais e internacionais, traria para o barco um resultado melhor. Então, a minha proposta foi isso. Eu sou amigo da Cíntia, eu trabalho com o Phil faz alguns anos. Nós montamos uma FIP, que é o Fish Improvement Project. O que é? Nada mais a FIP é você mostrar para a sociedade, mostrar para os clientes, para os mercados, que o que você está comercializando não vai se extinguir, não vai acabar num prazo de 1 ano ou 2 anos. Eu estou trabalhando de uma forma que o estoque até aumente, e que o estoque fique maior e o cliente tem certeza que não é um produto finito que vai acabar logo. E através da FIP eu comprovo. Primeira coisa para a FIP é a licença de pesca. O que a Cíntia comentou é muito legal, muito bacana. Agora nós estamos bem gatinhando. Fizemos a FIP, que são os documentos. A licença de pesca, você tem que ter a licença de pesca, imprescindível. Aí você tem que ter o local do desembarque, tem que ter um local de desembarque cadastrado, que a gente já tem um local de desembarque cadastrado. Aí tem um mapa de bordo, é um documento importantíssimo para saber se o barco capturou e trabalhou dentro a costa brasileira é imensa, mas ela tem que estar dentro da área permitida de captura. E também os dias de cruzeiro. E nota fiscal, que vem direto do produtor, aonde a nota fiscal é do armador de pesca, e mapa de bordo, nota fiscal, e aí chegando na fábrica recebe o produto e apresenta também na FIP o processamento do produto na fábrica. Recepção, processo, expedição. E a gente coloca tudo no papel. O projeto é botar no papel e apresentar para o cliente, para o mercado, a operação do começo ao fim. Respeitando cotas de captura. E eu acho que dessa maneira a gente consegue provar que o produto não vai acabar, seguindo as leis do governo. Eu não sou fã de ambientalista, não sou. Mas isso daí vai trazer resultado. Isso vai trazer resultado para a operação. Então, resolvi ficar amigo deles. É isso. Obrigado. Obrigada, Cíntia. Obrigada, Vitor. Daqui a pouco vocês sobem de volta aqui no palco para a gente conversar com a plateia, abrir para as perguntas. Então, lembrando para vocês podem ir anotando aí as suas questões, as suas dúvidas, que já a gente abre para vocês o microfone e a gente faz uma conversa aqui no palco. Agora a gente vai para a segunda apresentação aqui desse painel, que é sobre o Guia de Boas Práticas para o Bem-Estar Animal na Piscicultura, que foi publicado pelo Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. Quem vem aqui fazer essa apresentação para a gente é a assessora de Relações Corporativas do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, Giulia Simeonato. Giulia, seja bem-vinda ao nosso palco. Obrigada por ter vindo aqui participar com a gente. Agora o palco é seu, Giulia. Oi, alô. Oi. Agora todo mundo está me ouvindo, né? Bom, agradeço a amizade agora, tá bom? Já começo, que a ambientalista chegou. Bom, gente, como a Fernanda comentou, eu faço parte do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. Trabalho com relacionamento corporativo já há 2 anos, especificamente na área de pescado, do pescado brasileiro.
Nós, enquanto instituição, temos a missão de proteger todos os animais sem distinção de espécies. Isso pode assustar muitas pessoas, mas a verdade é que eu estou trazendo aqui para vocês uma oportunidade que pode também trazer uma grande lucratividade para vocês. Trabalhamos em outras linhas de projetos, mas eu especificamente atuo diretamente com as relações corporativas, de forma que nós buscamos empresas que assumam um compromisso público com o bem-estar animal. Especificamente, nós trabalhamos com as proteínas das galinhas poedeiras, das porcas reprodutoras e dos pescados, com o objetivo de melhorar a qualidade, impactar a qualidade de vida desses animais. Nós prestamos assessoria gratuita à sua empresa, de forma que você assume o compromisso e nós criamos um relacionamento. A partir desse relacionamento, a gente consegue se desenvolver. Eu faço parte, então, do Grupo de Proteção e Defesa de Animais Aquáticos, no qual a gente trabalha especificamente com a aquicultura, por enquanto. Estamos desenvolvendo um projeto, pensando em um projeto para a pesca nacional também, mas trabalhamos, por enquanto, com as espécies da aquicultura. Tilápia, salmão, tambaqui, que o Tambaqui de Rondônia adoraram o projeto quando a gente apresentou para eles, de forma a conscientizar que esses animais, eles são sencientes, eles são capazes de experienciar o ambiente e gerar emoções negativas ou positivas de acordo com o que eles estão experienciando. Sendo assim, a gente decidiu lançar as diretrizes para o compromisso de bem-estar animal na piscicultura. E esse livreto que está aqui com vocês, mas no final da palestra eu vou pedir para a Natasha entregar para vocês um folderzinho onde vocês conseguem, através do QR Code, baixar esse livro, tá bom? Ele já está traduzido também para inglês e espanhol, então pode levar para onde vocês quiserem, podem conversar com quem vocês quiserem, tá? Eu sou coautora dele e nós estamos já trabalhando com ele já há mais de 1 ano e meio. E nós usamos nesse livro a ciência do bem-estar animal, que é uma ciência multidisciplinar que visa uma saúde única, englobando, é claro, dentre outros domínios, nos 5 domínios, o mental e o comportamental. Ou seja, quando falamos de mental, nós estamos falando de experiências negativas, emoções negativas, e quando falamos de comportamento, a possibilidade desses animais expressarem esse comportamento natural deles, o mais próximo do natural. É importante dizer que, quando falamos de bem-estar, ele está contemplado pelo Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, quem quer se tornar uma empresa sustentável precisa contemplar esse tema. Não tem jeito de uma empresa fugir dele. Quando eu coloco aqui, eu coloco 3 principais objetivos de desenvolvimento sustentável, e aí eu coloco o terceiro e todo mundo fica assim, mas não era só para humanos? Não, ele diz bem-estar para todos. E quando falamos todos, temos que lembrar também dos animais. Contratamos o Instituto Datafolha para fazer uma pesquisa no final do ano passado, de 2023, para entender um pouco a opinião do brasileiro, do consumidor brasileiro de peixe, o que é que eles pensam sobre o bem-estar de peixes. E o que a gente percebeu é que 89% desses brasileiros acreditam em algum grau que o bem-estar é importante com relação aos peixes. 86% não aceitariam um peixe que eles soubessem que sofreu. E aqui um número que talvez emocione vocês, 72% estão dispostos a mudar o comportamento de compra. Ou seja, a partir do momento em que eles sabem que um produto oferece bem-estar animal para aquele indivíduo, eles estão, 146 milhões de brasileiros estão preparados para pagar mais caro e mudar a empresa com que eles consomem. Mas afinal, o que é o bem-estar para o peixe? Eu acho que é uma parte importante. Quando a gente decidiu trabalhar com isso, nós construímos esses 4 principais pilares. Eu acredito que esses 4 principais pilares, vocês talvez olhem e pensem, eu já faço muita coisa. Qualidade de água, manter uma densidade adequada à espécie em fase de criação, afastar predadores dos tanques, são coisas que quem quer uma lucratividade sabe que vai impactar diretamente na conversão alimentar, vai impactar diretamente no preço final que você vai colocar o seu produto no mercado. Então, por quê? Porque aumenta o metabolismo basal. O estresse faz o coração bater mais rápido, faz aumentar o comportamento de nado, e com isso esse animal vai gastar mais energia. Gastando mais energia, ele consome mais ração. Consumindo mais ração, seu produto fica mais caro.
E, por fim, talvez o ponto mais nevrálgico das nossas diretrizes seria o transporte e o abate sem sofrimento desnecessário. A gente está falando aqui de 80% da produção nacional hoje que faz um abate com insensibilização térmica. A insensibilização térmica leva a mais de 10 minutos até o animal sair de uma condição natural e passar a insensibilização. E mais de 18 minutos até atingir o óbito. Isso, gente, seria inadmissível em qualquer outra cadeia. Por que ainda praticamos isso na aquicultura? Precisamos mudar isso. Isso aumenta a produção de cortisol, isso consome glicogênio, isso faz esse animal ter um tempo de prateleira menor. Então, nós precisamos mudar esses padrões. O que a gente propõe? Nós propomos um relacionamento. Estou chamando aqui todos vocês para um namoro, ok? Queremos de vocês essa parte. Publicação do compromisso em site e redes sociais. O compromisso não é comigo, não é com o Fórum Animal. O compromisso é da empresa de vocês com o consumidor de vocês. Esse compromisso precisa contemplar alguns pontos importantes para nós considerarmos válidos. O nome da empresa, um ano a ser negociado, nós conseguimos conversar e negociar de acordo com o diagnóstico da sua empresa, personalizado. Um ano de transição. E nós precisamos que contemple os nossos 4 pilares. E o reporte anual de forma pública. Por que pública? Porque não é comigo, é com o consumidor. Fazendo esse movimento e demonstrando para nós que vocês querem trabalhar com bem-estar, o Fórum oferece parceria, suporte técnico e divulgação do compromisso assumido. Parceria como? Eu trabalho com toda a cadeia do pescado. Então, hoje eu estou conversando aqui com vocês, produtores, daqui a alguns dias eu estou lá conversando com supermercadistas ou restaurantes. Todos esses players da cadeia me perguntam, tudo bem, eu quero assumir o compromisso, mas onde eu encontro o meu produto? Para aqueles empresários que são compromissados, eu falo, eu sei quem pode te fornecer. É importante falar que isso é extremamente pioneiro nesse momento no Brasil. E todas as empresas que aderirem a esse movimento vão ter um destaque e uma possibilidade de marketing muito sensível. Hoje, aqui na feira, no Brasil e no mundo, essas são as empresas que nós temos compromisso. Então, Feeder Pescado, Brazilian Fish, Netune e Paturi. Poderia ser você no ano que vem. Eu quero convidar a todos para essa mudança. É importante falar também que no mundo ainda é um processo bastante inicial, mas cada um de vocês pode fazer essa mudança e vai impactar diretamente e positivamente na lucratividade de vocês. Bom, meu nome é Julia Simeonato, já conversamos, está aqui o QR Code para quem quiser pegar o meu contato. É só entrar em contato, a gente consegue fazer a avaliação e o diagnóstico com vocês e reuniões online, tá bom? Estarei disponível durante toda a feira até o final da feira. Quem quiser me parar aí no corredor e a gente bater um papo, estou à disposição. Muito bem, obrigada, Júlia. Já vou pedir para você ficar aqui no palco, pode se sentar, por gentileza. Vou pedir para a Cintia e para o Vitor voltarem para cá, para a gente conversar. Pode se sentar aqui, por favor, Vitor. Vou deixar você longe da sua nova amiga. Até quero começar aqui a conversa com isso. Achei bem interessante isso que você colocou, Vitor. Resolveu virar amigo dos ambientalistas, né? A gente ontem aqui teve a nossa palestra de abertura com o Felipe Walsh, que está aqui na nossa plateia, e ele falou sobre isso. Ele disse que os empresários costumam não gostar dos ambientalistas, mas que, em geral, os ambientalistas estão certos, né? E que tem que ter esse diálogo. E aí eu queria começar, então, perguntando para você, Vitor, o que você diria para quem ainda não está adotando práticas sustentáveis como você? Como que se começa a fazer isso? Até pensando em quem não quer pensar tanto em sustentabilidade, esse empresário pode pensar na melhoria da produção dele, adotando técnicas, práticas sustentáveis, não é? Exatamente. Alô? Então, eu não gostava dos ambientalistas, passei a gostar porque eu vi que eu, sendo amigo deles, vou ter benefícios. Hoje em dia, uma embarcação de pesca, praticamente, atualmente, né, eu nem converso com um barco que não tem licença de pesca. O cara tem que ter licença de pesca. Ele tem que ter a documentação da embarcação,
regularizada, ele tem que respeitar defeso. Defeso é uma coisa fundamental para você ter sustentabilidade no que você está trabalhando e não extinguir o produto, não acabar. A defesa é fundamental. Respeitar a pesquisa e, mais do que isso, o que eu resolvi fazer é colaborar com a pesquisa, participar da pesquisa para poder também escutar e dar sugestões no momento de formar uma lei nova, uma regulamentação, poder participar presente, não receber a notícia pelo jornal ou por um telefone, uma mídia, de outra maneira, né? Participando, você vai também estar colaborando com a regulamentação da espécie ou do trabalho que você exerce. Você faz parte do negócio. Eles não produzem, eles controlam, fiscalizam, eles defendem a sociedade. Então, você participando, eu pensei nisso. Participando junto com eles, eu vou estar junto na hora de tomar a decisão, de parar de pescar ou continuar pescando. Tudo para um futuro melhor. E para quem gostaria de entrar, eu acho que só tem pontos favoráveis. Respeitar as leis e você acompanhar os estudos. Lógico que você pode discordar, não concordar, questionar. E você, participando, você vai se sentir mais seguro e mais satisfeito com as decisões e com as leis que você tem que obedecer. Cíntia, para a gente ver a rastreabilidade na prática mesmo, também tem um papel muito importante do consumidor final, né? Mas para que o consumidor vá atrás dessa informação, ele precisa ser munido antes, né, dessa informação. O que está faltando? Como é que faz para essa informação chegar no público final? Eu comecei trabalhando com essa questão do consumo responsável exatamente nessa ponta, levando a informação ao consumidor final. Então, em 2007, a gente elaborou um guia de consumo responsável de pescado, onde nós elencávamos as espécies que a gente deveria incentivar o consumo, espécies que deveriam diminuir o consumo. Então, usando até, né, as cores do semáforo, verde, amarelo e o verde, seguindo algumas metodologias já consolidadas por organismos internacionais. O nosso modelo era um aquário, o aquário de Monterey Bay, na Califórnia, que tem um programa chamado Seafood Watch. E foi exatamente assim que a gente começou, tentando trazer essa visão. A primeira grande dificuldade que a gente teve eram os dados. Eu acho que a gente já falou aqui, outras pessoas que mostraram aqui, a gente não tem avaliações de estoque consistentes, recorrentes. E aí, quando a gente não tem dado, os ambientalistas, né, eles adotam uma postura a mais protetiva possível, né? Então, se você não tem dado, você tende a proteger a espécie. Então, é isso que o Vitor falou. Quanto mais a gente conseguir levantar esses dados, melhor a informação que a gente leva ao consumidor final. Porque a gente estava levando uma informação muito negativa para o consumidor final. Nada pode, nada está bom e nada pode. Então, a gente começou a entender que não era esse o caminho, né? Fazer um guia de não consumo não era uma resposta. Então, todo o movimento pelo consumo sustentável foi também evoluindo no mundo todo. Então, essa abordagem do varejo, depois a abordagem da produção. Eu acredito hoje, e tento um pouco fazer todas as etapas, desde o consumidor até a produção. Mas a gente tem que usar de instrumentos diferentes, de linguagens diferentes, né? Aos poucos ir aumentando esse repertório de informações importantes, né? A gente tem... Vou fazer uma propagandazinha aqui. Cadê a Fish Code? Cadê o Marcelo? Estava por aí. A gente tenta reunir numa plataforma hoje que é a internet, dados das espécies. Falar, essa espécie está no defeso, não é uma época para você consumir tal espécie está ameaçada, não procure na peixaria, ou o peixeiro, ou o pescador. Fique atento à legislação local, regional e nacional. Então, tem todos esses elos e esses elos precisam conversar, né? O que eu falei antes, se a cooperação, a colaboração
está naquele patamar da rastreabilidade das empresas, a gente também tem que fazer essa cooperação e colaboração entre os vários níveis aí, de tipo de informação e público que a gente tem que atuar. Mas, na verdade, é um conjunto. De cabo a rabo, a gente precisa estar trabalhando. Eu já vou abrir aqui para as perguntas da plateia. Antes, eu queria só perguntar para a Júlia, o que você acha que, nesse momento, no Brasil, é mais urgente na mudança de práticas do bem-estar animal? O que você acha que está mais urgente aí que precisa ser mudado? Eu acho que é a cultura do brasileiro. Eu acho que não é inevitável você pensar que nós nos alimentamos sem pensar no que a gente está comendo, sem pensar naquilo que a gente está pondo no prato. A partir do momento em que a gente pensa o que está indo para o nosso prato, a gente vai buscar essas informações, a gente vai fazer mais pressão e vai mostrar para quem produz o que é que nós queremos. Nós queremos bem-estar, nós queremos sustentabilidade, rastreabilidade, nós queremos economia de água, acabamos de sair de uma palestra sobre isso. Então, o planeta ele precisa de conscientização cultural. Isso, nós precisamos de educação e formação do cidadão dessa forma. Eu vou abrir aqui, então, para as perguntas da plateia. Quem quer fazer uma pergunta? Já tem ali, né? Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Estão me ouvindo, né? Legal, meu nome é Gustavo. Júlia, você mostrou ali os indicadores de bem-estar e que eles estão intimamente relacionados com resultados melhores, né? Isso talvez não seja tão óbvio, mas quem está trabalhando sabe que isso é óbvio. É real. Sim, e aí depois você mostrou os 10 minutos que até o animal insensibilizar e obviamente que isso tem um impacto também, não é o ideal, enfim, você explicou. A minha pergunta é, você conhece, na tua experiência, empresas ou que estão fazendo insensibilizações diferentes ou testando métodos diferentes e que estão percebendo melhoria em rendimento, qualidade de carcaça, sensorialmente o produto é melhor? Você viveu isso já de alguma maneira? O que você pensa sobre isso? Essas informações, na verdade, Gustavo, elas estão ainda a nível científico dentro das universidades. Aí a gente está começando a aplicar elas agora no mercado para ver em larga escala. Mas em pequena escala já é visto, sim. Você, por exemplo, você está falando quando você fala de uma insensibilização através da hipotermia, você está falando de um animal que tem uma sangria mais inadequada, você está falando de um residual de sangue que acaba sendo substrato ali para a proliferação bacteriana. Então, só aí você já está falando de uma melhora direta de sanidade. Tá? Quando a gente fala de uma insensibilização, por exemplo, uma eletroinsensibilização, você fala de uma perda de consciência imediata. Você fala de um animal que está chegando lá na filetagem com o glicogênio ainda, então não entrou em rigor mortis. Você tem um melhor aproveitamento na hora da extração do filé. Então, todos esses pontos são diretamente visíveis, sim, só que, infelizmente, as empresas que nós temos transicionando aí, a Feeder está 100% transicionada, Brazilian Fish está no processo, Paturi também está no processo e Inetuno está no processo. São processos que eles vão, ao longo do tempo, trazer essa informação para a gente. Nós estamos nesse processo junto com eles e assim que eles trouxerem, a gente vai poder falar com mais números para vocês. Quem quer fazer uma pergunta? Tem aqui na frente, depois a gente passa aí para você, tá bom? Pode falar. Oi, eu sou a Nathalie Piccolo, eu estou fazendo a pergunta para o Fio, que não tem tradutor, então a gente está se ajudando aqui. A pergunta é para o Vitor. E ele quer saber, Vitor, nesse processo que você trouxe a sustentabilidade para dentro da sua empresa, que é pensamento ambientalista, se você ficou preocupado com o nível de controle que poderia acontecer, ou com o nível de aferir a regulamentação, né, ter o maior controle sobre a sua produção. Qual foi o seu sentimento, suas preocupações no início e como está agora? Obrigado pela pergunta. Na hora que eu mudei a chave, que eu achei que eu participar da pesquisa, colaborando com a pesquisa e tendo relacionamento com os pesquisadores, só ia trazer benefício. Em nenhum momento eu achei que pudesse trazer um prejuízo para a operação, para a empresa ou para as embarcações.
porque você, na hora que você abaixa a guarda, porque o pescador, em geral, não gosta, e ele quer esconder, ele não quer mostrar o que captura, ele não quer declarar, e o objetivo é o oposto. Você tem que falar tudo que você vê, tudo que você captura, tudo que sai da água, para o pescador trabalhar e falar, não, então tem estoque, vamos continuar pescando. Então, é uma inversão de valores. Pessoas acham que é negativo, mas na verdade é positivo. Eu acredito que é positivo e eu mudei a chave e hoje eu não tenho preocupação nenhuma. Eu confio na pesquisa e quero colaborar com a pesquisa, para na hora de tomar decisão, participar da decisão. A próxima pergunta aqui, já vai chegar o microfone aqui para você. Eu mesmo? Meu nome é Arnaldo, sou produtor rural lá na cidade de Iguape, que é a maior produtora de manjuba, acho que do Brasil. Tem uma quantidade imensa de peixe, pesa em termos de pescado do estado de São Paulo, a produção da minha cidade. Eu vou falar um pouco diferente. Vou pedir para você colocar Vou o falar um microfone pouco bem diferente próximo. do Vitor. Isso. É que os pescadores têm medo, como os agricultores têm medo. O ambientalismo que foi implantado no Brasil na década de 80, ela tem uma visão europeia, que já mudou lá, mas aqui não mudou. Então, criminaliza o pequeno agricultor ou o pescador de forma que ele fica com medo de participar de qualquer coisa, ele não sabe o que pode acontecer. Isso precisa mudar, porque ele não é bandido, ele não é ladrão, ele é um produtor, um trabalhador que teve muito pouco apoio técnico, muito pouco apoio científico. E aí, minha pergunta inicial, não é uma pergunta, na verdade é uma afirmação. Que base vocês têm da sustentabilidade dos pescados que a gente está trabalhando? Por exemplo, a manjuba. Que base a gente tem? Um ano dá muito, outro ano dá pouco e ninguém sabe. Tem pouco estudo, eu acredito. E isso é que precisa mudar. Precisa ter investimento nisso e usando o pescador lá da ponta como instrumento de pesquisa. Nós já tivemos isso em Iguape. Tem um petrecho de pesca que chama currico, que era proibido para pesca de manjuba. O Instituto de Pesca de São Paulo, durante 5 anos, fez esse trabalho de pesquisa para saber se era predatório ou não, concluiu que era menos predatório que a rede tradicional de arrasto e legalizou. Então, assim, há possibilidade. Existe possibilidade. Precisa ter vontade política e disposição governamental para isso. Cíntia, essa é para você. Arnaldo, eu estava pensando exatamente numa resposta, ou em complementar o que o Vitor estava falando. Eu sou de São Paulo também, tenho uma relação familiar com o Instituto de Pesca de São Paulo, e exatamente essa coleta de dados, né, quando você ganha a confiança do pescador que entrega a ficha de coleta de dados, permite que se tenha uma visão regional, localizada para algumas questões. Às vezes isso é difícil para o pescador local entender que você tem uma regulamentação nacional e que não dá para fugir dela. Mas o Estado de São Paulo, que mantém um registro de monitoramento de desembarque desde a década de 40, e é o único lugar no país que faz isso, consegue dar uma resposta mais localizada, por exemplo, na questão da manjuba. Hoje eu acabei de falar com alguém sobre a questão do caranguejo-sá, do guaiamum, do bagre branco, da rede boieira. Por que existem exceções às regras gerais no estado de São Paulo? Porque nós temos dados e porque hoje o pescador confia no Instituto de Pesca para entregar esses dados, porque ele sabe que o trabalho de retorno não é punitivo, não é para criar uma legislação para punir o pescador, mas sim mostrar que com esses dados você consegue fazer a gestão da pescaria, você consegue provar que você tem um instrumento de gestão que vai permitir que, então, você crie essas exceções. E outra coisa bastante interessante é que quando o pescador registra a produção, ele começa a também ter um documento que valida a renda, ele consegue pedir um empréstimo, ele consegue provar na justiça qual é a renda dele para pagar para pagar um financiamento, várias coisas assim. Então, esse o movimento
desde a pesca artesanal até a industrial, de ganhar confiança de quem registra esse dado para que o uso desse dado seja benéfico para todo mundo. Muito bom. Debate. Quer fazer um comentário no microfone? A gente. Ai, nosso tempo acabou ali, ó. Brigaram comigo. O pessoal da produção brigou comigo porque eu ia deixar você falar no microfone. Desculpa. O debate riquíssimo aqui, né, gente? A gente poderia continuar muito tempo conversando, muitos temas importantes aqui, mas o nosso tempo, infelizmente, acabou. Agradeço as perguntas de vocês aqui e agradeço muito a participação de vocês, Vitor, Júlia, Cíntia. Muito obrigada por terem vindo aqui conversar com a gente. Eu peço aplausos para os nossos convidados. Muito obrigada.